Primeira questão, vou explicar um pouco do cenário para vocês. Imagine que aqui essa região, tá, que foi feito esse loteamento, ó, deve ter aqui em torno de umas 50 casas, mais ou menos, né? Então tem um loteamento aqui que foi executado na cidade de Valinhos, tá certo? Perceba que é uma região de vários loteamentos, né? Aqui temos também condomínio com prédios, aqui outro loteamento. Então nós temos uma região aqui já urbanizada, tá? No final aqui desse loteamento, nós temos a saída da água que vai direto para um córrego aqui que passa na parte frontal, na rua frontal do loteamento. Bom, o que acontece, pessoal? Essa região, se a gente for pensar há 20 anos atrás, ela era verde, tá? Não tinha nada de casa aqui, não existia ainda o loteamento. Então, o que acontecia? Quando chovia nessa região, a parcela da chuva, uma parcela relevante, infiltrava aqui no solo, tá? E uma parcela, né, que não infiltrava, não evaporava, não se perdia, escoava superficialmente até o nosso curso d'água. Com essa implantação aqui do condomínio, agora nós temos poucas áreas verdes, né? Tem um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Então, a predominância hoje é de asfalto, telhado e concreto, porque é um loteamento, né? Então, quando chove nessa área hoje, nós não temos mais a mesma capacidade de absorver, né, a água da chuva dentro desse loteamento, né? Ou seja, ela vai ter uma parcela de escoamento muito mais relevante, ok? Quando a gente olha para esse loteamento aqui e começa a observar ele de forma hidrológica, tá? Então, eu separei uma planilhinha para a gente começar a estudar essa região aqui. O que acontece? Tem aqui alguns dados de entrada, vou deixar bem grandão aqui, ó, para facilitar a visualização de vocês. Então, temos alguns dados de entrada, tá? Esse Talveg aqui, principal, que nós temos, de 335 metros, é justamente esse Talveg que foi traçado, desde o ponto mais longínquo até chegar aqui na nossa sarjeta, da sarjeta até o nosso PV, que vem com uma rede de drenagem até outro PV, outro PV, outro PV, sai aqui nessa área verde, né, que nós vamos propor aqui a nossa bacia de detenção de cheias, e depois nós temos uma saída aqui também para o nosso exultório, que é o trecho de rio. Tá? Então, esse Talveg que nós temos nessa bacia amarela é justamente esses 335 metros de extensão que nós temos aqui. Cota da crista e da base do Talveg. Então, aqui em cima a gente tem uma cota aproximadamente 698 e nós temos aqui embaixo uma cota de aproximadamente 696,15. Tá? Então, nós temos aqui essas duas cotas de início e de término do nosso Talveg, certo? Que é um Talveg aqui já artificial, obviamente, né? Conduzido aqui pelos escoamentos da rede de drenagem, PV, começando pela sarjeta, uma área mais vegetada e tudo mais, tá? Então, são informações assim, pessoal, que a gente acaba extraindo da topografia e que a gente precisa ter em mãos, né, para a gente fazer alguma análise hidrológica, alguma modelagem, né? Então, ter essas informações de cota, de Talveg, extensão de Talveg, de nível, né? As nossas curvas de nível, né? Nossa topografia, os nossos pontos da região, é fundamental, né, para a gente começar a fazer uma análise desse loteamento, tá? Não tem como a gente fazer essa análise em cima de nada, né? Então, precisamos ter aqui um trabalho de topografia já elaborado, certo? Bom, feito isso, tenho aqui uma cota de crista e tenho uma cota de base. Obviamente, tirando aqui, né, subtraindo uma a outra, nós temos um desnível desse Talveg, que é de aproximadamente 1,85 metros, tá? Então, se eu pegar desde o ponto mais alto lá do loteamento até a saída, eu tenho um desnível de 1,85 m, tá? E quando eu faço a divisão de 1,85 m pela extensão do Talveg, que é 335 metros, eu tenho a declividade desse Talveg, que é 0,006, tá? Então, perceba aqui na equação, ó, eu tenho a diferença de nível dividido pela extensão. Então, 0,006, ok? Que daria em porcentagem 0,6%, né? Se eu for calcular aqui, multiplicar isso aqui vezes 100, daria 0,6, arredondando aqui, né? 0,6%, se a gente for arredondar, ok? Então, pessoal, essas informações aqui são iniciais, que a gente tem basicamente da topografia, tá? Então, cota, extensão, medida, né? Então, são informações que a gente extrai ali da topografia.